Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Amado Deus e eterno Pai, é com temor e tremor, Senhor, que neste momento, ó Deus, neste lugar, Pai, o Senhor me dá a oportunidade de poder compartilhar com os nossos irmãos a Tua Palavra e juntos aprendermos mais de Ti. Eu clamo pela Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Fala, Senhor, ao meu coração. Ó Deus, o irmão Osvaldo, o irmão Severino que estão ali, Pai. Sabemos que em breve estarão de volta, Pai, que o Senhor possa trazê-los, Senhor, de volta. Em paz, com saúde. Ó Deus, e que os Teus propósitos, Senhor, sejam cumpridos ali, Pai. Na vida dos nossos irmãos, o André e a Vilma. Ó Deus, que o Senhor haja de misericórdia com eles, assim também para conosco, Pai. Ó Pai, que o Senhor continue nos usando em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor continue usando a igreja em Tuas mãos, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Mas nesse momento eu clamo pela Tua misericórdia e que o Senhor possa falar aos nossos corações, através da Tua palavra. E em nome de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, o médico, evangelista, que foi usado por Deus para escrever esse evangelho que leva o seu nome. Não foi um seguidor direto, escolhido a dedo como os apóstolos foram, mas o Senhor deu a ele a incumbência de investigar tudo a respeito de Jesus e escrever esse evangelho maravilhoso que se completa com os outros 3 evangelhos, que mostram a vida do mestre aqui e todo o ocorrido. Mas quando chega no capítulo 5 aqui, no versículo 27, a palavra de Deus diz assim: passadas essas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa. Sabe, irmãos, um dia dessa semana eu deparei ali com a notícia de que um conhecido meu havia partido. E lá, na denominação onde ele frequentava, dizia que ele sempre dizia assim: viva Cristo. Não importa a denominação, mas ele dizia: viva Cristo. E a pessoa que estava falando a respeito da partida dele disse:
quem agora dirá nas nossas reuniões, viva Cristo? E a gente tem observado irmãos nossos partindo para a glória, uns mais jovens, outros de mais idade. E aí quando nós deparamos no espelho e nós observamos que estamos envelhecendo, e por um momento, por um lapso de memória, nós nos levamos a perguntar a nós mesmos, quanto tempo nos falta ainda? Aí eu lembro do nosso irmão, lá na reunião, que ele disse, eu estou envelhecendo, mas com alegria. Porque nós sabemos que o envelhecer é um privilégio. E que um dia nós estaremos com o Senhor, com o nosso Pai. E nós temos observado irmãos nossos partindo. E nós aqui nessa noite, tendo por Deus o privilégio de ainda estarmos aqui e compartilharmos a sua palavra. Mas por que nós estamos aqui? Porque um dia aprove a Deus enviar o seu Filho em sacrifício por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Billy Graham faleceu agora há pouco tempo. Um grande pregador da palavra de Deus norte-americano. Um homem de Deus, onde os presidentes dos Estados Unidos que passavam pelo poder costumavam se aconselhar com ele. E na época em que o homem foi à lua, o presidente da época chamou Billy Graham e disse para ele, olha, acaba de acontecer o maior evento da história da humanidade. O homem pisou na lua. E o servo de Deus, usado por Deus, com a sabedoria do Espírito Santo na vida dele, ele diz, não, presidente, o maior evento ocorrido na história da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas foi o próprio Deus deixar os céus, se encarnar e viver no meio da humanidade. E aqui, irmãos, nós vemos um momento maravilhoso. O cenário aqui é Cafarnaum, mais precisamente na casa de Mateus. O Evangelho de Lucas e Marcos fala Levi, mas é Mateus. Mateus e Levi é a mesma pessoa. E Jesus, após realizar ali milagres ali em Cafarnaum, ele passa então agora pela coletoria. Mateus era coletor de impostos. Uma pessoa que, por causa da sua profissão, era rejeitada pela comunidade judaica, porque ele tinha a incumbência de receber impostos do povo judeu para o Império Romano. Assim como Zaqueu era. E a palavra de Deus fala que Jesus passa então e vê um homem assentado coletando impostos, ali na coletoria, Mateus ou Levi. E Jesus diz para ele, segue-me. Imediatamente ele levantou-se e deixou tudo ali e seguiu Jesus. E lá na sua casa ele oferece agora um grande banquete a Jesus, aos seus colegas de profissão, os publicanos, e muitas outras pessoas da sociedade ali, principalmente os rejeitados pela comunidade judaica, pelos fariseus,
pelos religiosos. E os fariseus e os escribas ali estavam murmurando contra os discípulos e principalmente contra Jesus, por Jesus então tomar essa atitude de sentar à mesa com publicanos e pecadores. Os discípulos são interrogados, mas a resposta vem do Mestre. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos, porque nós temos que, por isso que eu falo que é com temor e tremor, para que nós não venhamos passar algo de nós mesmos, mas que a palavra de Deus seja lida. A pergunta era, a indagação era, a interrogação era para os discípulos, mas a resposta vem do Mestre. Que coisa maravilhosa. Aí nós vamos entender que Deus cuida dos seus. E Jesus responde a eles: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus estava dizendo para eles, vocês não precisam, vocês não estão doentes. Eu vim para os doentes, mas Jesus não falava da doença física, falava da doença espiritual. Vocês não precisam de mim como médico. Vocês estão sãos, vocês se consideram sãos pela sua religiosidade. Então vocês não precisam de mim. Eu vim para aqueles que estão doentes, mas vocês se autodeclaram sãos. Era isso que Jesus estava tentando dizer para eles. E Jesus diz, olha, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vocês não precisam, não necessitam de arrependimento, porque vocês se auto-justificam pela religiosidade de vocês. Por que Moisés concedeu o divórcio? Jesus diz, pela dureza do vosso coração. Porque não foi assim no princípio. Mas pela dureza do vosso coração, foi por isso que ele então concedeu. E vocês não necessitam de arrependimento pela dureza do vosso coração, porque vocês não conseguem enxergar o quão pecadores vocês são. E foi para esses que eu vim, para esses que estão assentados comigo à mesa agora, não para vocês. Vocês não precisam de mim, mas eles precisam. E muito mais que isso, reconhecem que precisam. Porque o chamado ali, a resposta foi imediata. Por isso que nós vamos entender que a salvação é para todos. Mas são só aqueles, os filhos, é que ouvem o chamado e obedecem. Então, diante disso, irmãos, nos leva a refletir acerca daquilo que nós éramos. Quem nós éramos antes de Cristo? A verdade que Paulo escreve diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Mas esse esquecer de Paulo não está relacionado à nossa mente, porque nós não conseguimos esquecer. Deus sim esquece, porque o Senhor diz, dos seus pecados não me lembrarei mais. Mas nós não conseguimos esquecer, sabe por quê? Porque existe um acusador que nos acusa constantemente. Mas quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Paulo está dizendo, esse esquecer é não praticar mais. Porque agora eu sou nova criatura, é nova criação, é nova conduta de vida, onde agora a minha vida passa a ser regrada pela palavra de Deus. E aí nós vamos entender a missão dos nossos irmãos lá na Paraíba. Levar o conserto através da palavra de Deus. Porque em algum momento houve um deslize. E aí
o acusador, ele entra, ele acusa. E aí vem o desânimo. Não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Era isso que nós éramos. É isso que nós somos, mas somos redimidos, somos justificados pelo sangue do Cordeiro derramado ali na cruz. Somos nova criatura. Mas existe um passado. Existe um passado que por um momento na nossa vida vem à tona, mas não por nós mesmos, mas pessoas que nos conheceram, que nos acusam, dizem coisas a nosso respeito para nos desanimar, mas nós sabemos quem está por trás de tudo isso. E por isso, irmãos, nós não devemos aceitar coisas que venham confrontar com o nosso testemunho de ser cristão, de ser filhos de Deus. E muitas vezes nós somos pegos, sendo constrangidos por aquilo que nós fomos no passado. E ser filho de Deus hoje, para nós, é um privilégio. Sabe por quê, irmãos? Quando nós lemos em 1 Coríntios, e eu vou ler para os irmãos, no capítulo 1, nós sabemos que Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios ali, totalmente ali, vivendo uma vida totalmente fora da palavra de Deus, desregrada segundo a palavra de Deus. Paulo está escrevendo para colocar aquela assembleia em ordem e vem de encontro para nós também, para nós tomarmos cuidado com tudo aquilo que aconteceu ali, para que nós possamos tomar de exemplo e não seguir um exemplo que consta aqui na palavra de Deus em 1 Coríntios. Mas quando Paulo está escrevendo essa carta em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, Paulo chega nesse momento aqui, ele escreve e diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então nós vamos perceber que a palavra de Deus é poder em nossa vida. Assim como nós cantamos, a palavra do Senhor é poderosa. Então a palavra de Deus é poder em nossa vida, para nós que cremos e somos salvos. Mas para aqueles que não creem é loucura, e naquele momento ali, Jesus está sentado com publicanos e pecadores ali, para os religiosos era loucura. Como que pode um mestre que ensina doutrinas, que tem os seus discípulos a sentar com pecadores e publicanos? Para eles era loucura, mas para aqueles que estavam sentados ali e receberam a Cristo e ouviram a palavra, é salvação, é vida. E foi isso que aconteceu conosco, quando a nossa vida estava desregrada por ignorância, de não conhecer a esse Deus maravilhoso. Mas um momento houve na nossa vida em que o Senhor nos tocou, em que o Senhor passou por nós e nos chamou. Aí o chamado foi irresistível, não importa como foi, se foi com dor, ou foi com um alívio da dor, mas é importante que o Senhor nos chamou. O Senhor nos escolheu. E é maravilhoso, porque o Senhor nos deu a oportunidade de ouvi-lo. É maravilhoso porque o Senhor produziu em nós a fé necessária para crer que Ele é Deus. Mas a palavra de Deus é loucura. O mundo olhar para nós hoje e saber o que nós fomos antes, para eles é loucura. E até mesmo questionam e dizem: esse eu já conheço. Não.
poderia nos conhecer antes, mas agora é Deus que nos conhece. É o Senhor que sabe quem somos. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? A palavra de Deus pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor, o acusador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? O mundo nunca vai conhecer Deus. O mundo nunca vai ter acesso à sabedoria de Deus. Porque a sabedoria do mundo não deixa o homem carnal ver a Deus. Eu já comentei com alguns irmãos. E aquele homem ali, no seu vídeo ali, arrebanhando pessoas, ele diz, quando questionado a respeito de Paulo, ele fala: Paulo ele foi mais privilegiado do que eu. Por quê? Quando ele escreve: olha, eu sei viver tanto em dificuldade, com escassez, com fartura, tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz, Paulo, ele canalizava todo o seu sofrimento a um ser superior que ele suponha existir. E nesses seus dizeres ele estava dizendo que Deus não existe. E considerado pela humanidade e pelos seus seguidores um homem muito sábio. É a sabedoria do mundo, que é aniquilada pela sabedoria de Deus. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. É a palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. A sabedoria, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A pregação, Paulo está falando aqui, é loucura, mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, irmãos, tudo aquilo que nós éramos, nós sabemos que nós temos um acusador. E lá em Apocalipse, lá 12:7, nós vamos ver, depois de tudo passado, quando nós estivermos com o Senhor na glória, no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim, olha, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles, o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Palavra de Deus maravilhosa, nós sabemos, o inimigo nos acusa. Mas aqui haverá um momento que nós estaremos com o Senhor na glória, e a palavra de Deus diz que nós
Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida, não negaram a Cristo, apesar da dificuldade. E por quantas dificuldades nós passamos no nosso dia a dia, irmãos? Quantas dificuldades nós enfrentamos? Mas uma coisa é certa, o Senhor é conosco. O Senhor provê as nossas necessidades, nós temos ouvido isso constantemente. Mas nós temos que aprender a crer mais nisso. A crer que Deus é a nossa suficiência. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Tudo mais Ele fará. Nós éramos, sim, pessoas, falando de mim, desprezíveis, cometendo coisas que Deus desaprova. Mas houve um dia que o Senhor tratou comigo. E hoje, por isso, é que eu digo para os irmãos, eu conto com a oração dos irmãos para poder prosseguir. Todos nós juntos, orando um pelos outros. Os dias são difíceis, sim. O inimigo nos acusa constantemente. Mas o Senhor é conosco. O Senhor está conosco. Porque lá em Colossenses fala que o escrito de dívida foi cancelado, foi encravado na cruz. Nós não devemos mais nada consoante a carne para vivermos novamente escravizados pela carne. Mas nós fomos libertos pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder do sangue de Cristo derramado na cruz. Nós devemos viver agora em novidade de vida, prosseguir para o alvo. Era isso que Paulo estava dizendo. Não pratico mais o que eu praticava, agora a minha visão é o alvo que é Cristo e para Ele eu prossigo. É vida nova. Quando nós vemos a vida de Moisés, nós vamos perceber, irmãos, que lá todo o acontecimento na vida de Moisés, Deus preservando a sua vida quando nasceu, criado no Egito ali, vive 40 anos. Há um momento em que ele tira a vida de um egípcio e ele foge com medo de perder a própria vida. Mas ele vai para o deserto e ali Deus trabalha com ele no deserto 40 anos. É pastor de ovelhas, poderia chegar ao trono do Egito, mas ele preferiu sofrer com o povo de Deus a viver nas regalias oferecidas pelo Egito. E ele foge, Deus trabalha com ele agora há 40 anos no deserto. No capítulo 3 do Êxodo ali, nós vemos Deus falando com ele ali na sarça ardente. E ele fala, Senhor, como que eu vou? Eu sou pesado de língua, para isso que o Senhor quer de mim. Mas lá em Deuteronômio 34 fala da morte de Moisés, quando Moisés morreu. E lá em Jonas, no livro de Jonas, nós vamos ver que Jonas escreve a respeito da disputa que houve entre o arcanjo Miguel e o diabo a respeito do corpo de Moisés. O diabo, o acusador, ele não poupou nem mesmo Moisés. Ele queria requerer o corpo de Moisés por aquilo que Moisés havia sido, por aquilo que ele havia praticado no Egito, tirado a vida de uma pessoa. Mas a verdade, irmãos, é que lá em Deuteronômio 34:10 diz assim, olha, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem Deus houvesse tratado face a face. É esse Moisés que o inimigo acusava por aquilo que ele tinha sido ali, num deslize da vida dele. Mas é assim que o nosso Deus trata os seus regenerados, justificados, os seus chamados, os seus escolhidos. É assim. Somos nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia.
nas adversidades que a vida nos apresenta, que o mundo nos apresenta, o Senhor intercede pelos seus. O Senhor intercede por nós. A acusação vem. A nossa mente nos acusa. Mas o Senhor intercede por nós. Jesus Cristo intercede por nós diante de Deus. E diante de tudo isso que nós somos hoje, na presença de Deus, o mundo nos rejeita. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos do mundo. Nós apenas estamos aqui. E por sermos filhos de Deus, o mundo nos rejeita. Sabe por quê? Porque rejeitou a Cristo. Lá em Mateus 13, fala assim, olha, esse não é o filho do carpinteiro? Eu vou ler para os irmãos. Mateus 13, 53. Jesus está em Nazaré, de onde ele veio, né? Jesus está em Nazaré e a palavra de Deus diz assim, olha, tendo Jesus proferido essas parábolas, Jesus estava contando lá, falando da palavra de Deus em parábolas e ensinando o povo e, né, que o povo viesse a reconhecê-lo e como Messias prometido e se arrependesse. E a palavra de Deus diz, tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Não há profeta sem honra, senão dentro da sua própria casa e na sua terra. Vocês não me honram, vocês não me conhecem. Eles conheciam de ouvir falar daquilo que Jesus foi. Filho de carpinteiro, sim. Profissão carpinteiro, sim. Mas no tempo estabelecido por Deus, assume um ministério pelo qual veio glorificar o Pai, mas eles não o reconhecem nesse momento o que ele era. Eles não honram o Mestre porque não o conhecem. E por isso Jesus disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus foi rejeitado pelos seus, e nós somos rejeitados pelo mundo, porque somos filhos de Deus e procuramos viver segundo a palavra de Deus. O mundo não nos aceita, porque nós não fazemos parte desse mundo. Fomos resgatados desse mundo por Deus. E aqui e agora somos peregrinos em terra estranha. Em João, no capítulo 1 de João, e assim nós vamos caminhando mais um pouco. João 1, 43. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José.
Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Natanael pergunta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nazaré era um lugar pequenininho ali, um povoado pequeno. Pode sair de lá alguma coisa boa? Mas Filipe, já recebido o chamado e usado por Deus em sabedoria, não questionou a interrogação de Natanael, mas simplesmente em sabedoria diz: vem e vê. Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Jesus já conhecia Natanael. Jesus já conhecia aquele homem. Ele tinha a mesma idade de Jesus. Alguns historiadores dizem que o fato de Jesus haver dito a Natanael: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira, é porque a sua mãe, quando Herodes mandou tirar a vida dos meninos de 2 anos para baixo, ao saber que nasceria o rei de Israel, então a sua mãe o escondeu debaixo da figueira. Mas outros dizem que a figueira era usada pelos judeus para estudar a lei, ler a palavra. E talvez Natanael fosse um desses estudiosos, mas o importante não é isso, tanto um como o outro acontecimento, mas o importante é que Jesus já o conhecia. Mas a princípio, houve a interrogação: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Mas a palavra de sabedoria que sai da boca de Filipe é: vem e vê. Jesus já conhecia a Natanael, assim como já nos conhecia. Mais um episódio na vida de Jesus em que ele é rejeitado. João 8. Os judeus entram aqui numa demanda com Jesus a respeito de quem era Jesus e de quem eles eram. Eles diziam para Jesus: nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam a minha voz e obedeceriam. Mas vocês não são filhos de Abraão, vocês são os filhos do diabo. E Jesus diz aqui no versículo 51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Esse mesmo eu sou, lá, quando Moisés diz: quando eu for tratar com o povo lá no Egito, Senhor, quando eu me dirigir ao povo, ao seu povo que está lá, e eu disser que eu sou enviado em nome de quem que eu vou dizer? E o Senhor diz: eu sou o que sou. E você vai dizer: o eu sou te enviou. Jesus.
Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Por isso, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. E o Senhor poderia dizer e diz para mim, por isso, Sidney, eu te vi. Eu sei de tudo a seu respeito. Eu te conheço. O Senhor nos conhece. O mundo nos acusa. O mundo tenta nos afastar de Deus por tudo que é oferecido. Mas quando nós rejeitamos o que o mundo nos oferece para dedicarmos a palavra de Deus, nós somos acusados, nós somos rejeitados, mas não tem problema. Por Deus, nós somos redimidos, nós somos justificados, nós somos acolhidos. No Salmo 1, irmão, no Salmo 139, versículo 1, o salmista diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, Tu me sondas e me conheces. No Salmo 103, 13 e 14 diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor nos conhece. Mas pelo fato do Senhor nos conhecer e sermos o que somos, e eu agradeço a Deus por isso, porque lá em 1 João diz, o mundo não nos conhece. Por quê? Porque o mundo não o conheceu. E por isso não nos conhece. E em Mateus, irmãos, só mais um pouquinho nós já vamos. Mateus 16. (16, 13). A palavra de Deus diz assim. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus estava perguntando isso para os discípulos, não porque necessariamente ele queria saber o que o povo dizia a seu respeito, porque ele sabia. Jesus sabia que ele era rejeitado pelo povo. Jesus sabia que ele era rejeitado por aqueles a quem ele veio. E ele era rejeitado justamente por aquilo que ele era. E Jesus necessariamente não queria saber a opinião do povo. Mas Jesus pergunta a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Eles estão dizendo que o Senhor é alguém relacionado aos profetas. Mas vós, Jesus pergunta aos seus, quem dizeis que eu sou? Vocês, o que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne nem e sangue que te revelou, o que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aí, irmãos, eu entendo que quando Deus me conhece, quando Ele sonda o meu coração, e através do Espírito Santo Ele trabalha na minha vida, só há um alvo que me leva a conhecê-lo. Porque Jesus queria ouvir não a opinião dos homens, mas ouvir a opinião dos seus escolhidos, chamados para estar com Ele, para segui-lo, para continuar a missão pela qual Ele veio. Jesus queria ouvir dos seus e ouviu justamente de Pedro. O apóstolo talvez mais difícil de lidar entre os escolhidos ali. E Pedro diz, nós sabemos que tu és Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.
Mas não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro. Foi o Pai que está nos céus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fomos o que fomos no passado. Pessoas difíceis. Mas aprove a Deus revelar o seu Filho a nós. É isso que o Senhor, que Jesus está dizendo. Não foi carne nem sangue que revelou a você, Pedro, e aos demais, mas foi o Pai que está nos céus. Foi o Deus vivo que te revelou. E assim, irmãos, em Lucas 21, para terminar, para que nós, irmãos, não venhamos a viver com a nossa consciência estagnada naquilo que nós éramos, mas que nós possamos viver em novidade de vida diante desse Deus maravilhoso, para que nós, irmãos, tenhamos a responsabilidade de levarmos a palavra de Deus, para que nós, irmãos, tenhamos coragem de sair do nosso conforto e viajar tantos 1000 quilômetros para poder levar a palavra de Deus, pasmem, a irmãos, para que eles cheguem ao concerto diante de Deus através da palavra. Foi para isso, ou para isso também, que aprove a Deus revelar o seu Filho a nós. Foi para isso que no momento crítico da nossa vida, o Senhor passou por nós, ainda que nós não estivéssemos assentados em uma coletoria. Não importa onde nós estivéssemos ou estávamos. O importante é que o Senhor passou por nós e nos chamou. Como? Através da sua palavra. Mas nos chamou para um propósito. Porque se nós compararmos, irmãos, e poderíamos comparar a vida de todos aqueles que a Bíblia relata, desde Gênesis a Apocalipse, dos escolhidos de Deus. Mas se nós compararmos Pedro, o que a Bíblia fala a respeito de Pedro? Era um homem pescador, indouto, era bruto. Jesus vivia chamando a atenção dele. Mas quando nós vemos a vida de Paulo antes de conhecer a Cristo, foi instruído aos pés de Gamaliel, o maior professor da época, o maior judeu professor em filosofia da época. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. E a palavra de Deus fala lá em Filipenses a respeito de Paulo, de tudo que ele era, hebreu de hebreus, quanto à lei irrepreensível, homens de sabedoria. Mas Pedro, indouto, mas que confundiu a autoridade romana da época, porque com intrepidez falou ao magistrado, aos doutores da lei, às autoridades maiorais da época. Mas aí nós vemos duas vidas totalmente diferentes, dois extremos, que são desconstruídos por Deus para atingir um único parâmetro: glorificar ao Deus vivo. São vidas diferentes no passado, mas trabalhadas por Deus para um único propósito. São vidas que se encontram para um único alvo, que é Cristo. Lucas 21, gostaria de ler para os irmãos para nós encerrarmos. 21:7.
Quando Jesus está falando do princípio das dores, final dos tempos. E eu creio, irmãos, que a igreja vive hoje os últimos dias. Momentos difíceis, momentos de trevas. No nosso país, não somente, no mundo todo. Há rumores de guerras, terremotos acontecendo, atrocidades. Não há mais respeito humano entre as pessoas. Está tudo afunilando. Mas é tempo da igreja se posicionar diante de Deus e apressar a vinda do Filho de Deus. Lucas 21, 7 diz: Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e também chegou a hora. Não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome, em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e ao cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai-vos, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com os que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós, dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Perseverar. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, irmãos. O inimigo nos acusa. O mundo nos rejeita. Mas o Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele intercede por nós constantemente. E hoje, a vontade de Deus é que nós vivamos em novidade de vida, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. E o nosso viver aqui hoje é para a honra e glória do Senhor e unicamente a honra e a glória dele. Que nós possamos entender, irmãos, como igreja, que nós fomos chamados por Deus, apesar de tudo que nós éramos, mas hoje nós somos filhos de Deus e o Espírito Santo de Deus, Ele confere com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Graça e paz a todos, que Deus continue falando ao nosso coração. Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra. Amado Deus e eterno Pai, obrigado pela tua palavra. Sabemos que o Senhor tem falado ao nosso coração, mas nós precisamos ouvir a tua voz, Pai. Somos escolhidos pelo Senhor. O Senhor veio até nós não fomos a ti, Pai. Por isso, Senhor, nos ajuda, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, que o Senhor possa trazê-los, Pai. Nós pedimos novamente, Pai, conduza o Senhor na viagem em segurança, em paz, que eles possam chegar com saúde e que o seu propósito seja cumprido, Senhor, na vida dos nossos irmãos, Pai.
Obrigado por cada irmão aqui essa noite. E aqueles que não puderam vir, sabemos que o Senhor trabalha com os seus e está trabalhando conosco. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, teu Filho amado, que nós oramos agradecidos. Amém. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.